Santa Caterina di Siena, padroeira inclusive do meu país, da Itália. Uma santa que deixa o seu nome registrado num dos momentos mais delicados e difíceis da história da Igreja. Havia uma guerra ao poder, em poucas palavras. O mesmo Santo Padre, o Papa, não se encontrava como residente na cidade de Roma, mas na cidade francesa de Avignon. E Catarina di Siena, na sua jovem vida, viveu somente 33 anos, ela recebeu como uma vocação da parte de Deus de ir pessoalmente lá em Avignon e convencer o Papa a voltar para Roma. E o Papa ficou fraco diante da postura humilde, mas, digamos assim, autêntica desta mulher e voltou para Roma. Mesmo encontrando ventos contrários, isto é, cardeais e bispos que não gostaram, preferiram talvez ficar longe do Papa, talvez até administrando seus bens temporais. Inclusive foi um período da história marcado não somente pelo cisma, mas também pela presença de pessoas que foram chamadas de antipapas. Isto é, pessoas que se autoelegeram como papas. E Santa Catarina di Siena, ela recebeu esta vocação de acabar com esta desordem dentro da Igreja. Conseguiu convencer o Papa que voltou para Roma. E começou um período de melhoras em todos os sentidos. Catarina di Siena veio falecer somente com 33 anos de idade, pertencia à congregação das Manteladas, uma ramificação das monjas agostinianas, e deixou na sua vida o exemplo de um amor, de um apego para a Igreja, até o ponto que foi declarada depois doutora da Igreja. E o Santo Padre, o Papa Paulo VI, também proclamou Catarina di Siena não somente padroeira da Itália, mas padroeira de toda a Europa. É uma das santas mais amadas e mais conhecidas na Itália. Inclusive, o corpo de Santa Catarina di Siena permanece até hoje incorrupto, apesar que já passaram mais de 700 anos. É objeto de profunda veneração e de grande amor da parte do povo da Itália. É considerada doutora da Igreja porque se sentiu verdadeiro instrumento para conseguir a paz interior dentro da Igreja e para começar um período de profundo equilíbrio para a Igreja no mundo inteiro. Boa noite, que bom estarmos reunidos, estarmos unidos em oração. E hoje com um tema todo voltado para os santos, nossos amigos eternos, ou como diz um grande escritor, amizades eternas que nascem no coração de Deus. Você pede a intercessão dos santos? Ou nós poderíamos até perguntar para você qual é o seu santo de devoção. Hoje vai ser um programa abençoadíssimo, começando um novo mês, setembro, 2 de setembro. Nós começamos já com esse ardor missionário ou esse ardor de santidade. Mesmo sendo limitados, mesmo sendo fragilizados pelos nossos pecados, olhamos para esses nossos amigos que já estão junto a Jesus e pedimos o seu auxílio. Do mesmo modo que Santa Catarina di Siena viveu a integridade, buscou a unidade da Igreja ou colocar de fato a ordem nesse tempo todo que estava bagunçado, eu também sou chamado, você também é chamado, chamada para a santidade, ou seja, viver a vontade de Deus. Antes de qualquer coisa, os santos só foram santos porque oraram, porque rezaram. Convido você agora para iniciar esse madrugada de bênçãos em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Senhor nosso Deus, nos unimos em oração, porque sem a Tua graça, sem o Teu poder, sem a Tua presença, Senhor, nada podemos fazer. Jesus, envia sobre nós o Teu Espírito Santo. Envia sobre cada um daqueles que nos acompanham agora, Senhor, a Tua graça, a força do alto. Derrama, Senhor, em cada coração, Senhor, o Teu Espírito Consolador, Teu Espírito Santificador. Vem fazer obra nova, Senhor, em cada um de nós. Hoje que inspirado, Senhor, pelo ardor missionário, a santidade de homens e mulheres, Senhor, que nos precederam, nós te pedimos, vem curar os nossos corações, vem fortalecer as nossas vidas, vem nos fazer mais que vencedores, Senhor, nesta madrugada de bênçãos. Hoje, Senhor, nós queremos declarar vitória e salvação para este mês que se inicia, um mês de setembro, Senhor. Que o Senhor possa trazer para nós uma nova primavera, um novo tempo, novos rumos, novos sonhos. Que o Senhor possa exorcizar das nossas mentes, dos nossos corações, tudo aquilo que não pertence ao Teu Espírito Santo. E que nada impeça, Senhor, a Tua obra redentora em nossas vidas. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, estamos unidos nesse madrugada de bênçãos. É um momento de oração, é um momento de santidade, é um momento que o nosso coração, a nossa vida se eleva para o Senhor. Iniciamos o programa ouvindo e vendo essa história tão bela de Santa Catarina de Sena, mas eu não posso deixar de também, iniciando este programa hoje, deixar de falar do meu padroeiro, do grande São Bento, pai de todos os da vida monástica. Ora, São Bento, antes de falar dele, é bom salientar por que esses grandes santos surgem em determinado tempo na história da Igreja. Sem dúvida nenhuma, Deus suscita para cada um de nós, ou para o nosso tempo, homens e mulheres que são a concretização de sua resposta. Desde lá na Sagrada Escritura, desde o Antigo Testamento, o povo passa por uma necessidade, o povo é ferido por alguma situação, Deus suscita um homem, Deus suscita uma mulher, um profeta, uma profetisa, um homem de Deus, uma mulher de Deus, para conduzir o seu povo, indicando o seu povo qual o caminho deve ser seguido. E sem dúvida nenhuma, quando nós vemos essas respostas de Deus, aqui ouvimos Santa Catarina, São Bento, numa grande crise na vida religiosa ou na vida do cristão, do cristianismo de sua época, São Bento surge com outros homens dizendo: eu quero viver a radicalidade do batismo. Eu quero viver mais e mais a vida em Deus. E São Bento ele começa a refazer, reformular, renovar toda a vida monástica. Por isso que é o pai de todos os monges. E sem dúvida nenhuma algumas frases de São Bento que marcam a nossa vida cotidiana. Uma delas, orar e trabalhar. Ora, eu não posso viver só do trabalho, porque vamos viver estressados. Quantas vezes na minha vida, na sua vida, talvez, não sei, mas na minha vida, eu caio no ativismo e quero fazer coisas, realizar coisas até em nome de Deus. Eu quero ter cada vez mais um ardor missionário e vou me esvaziando, me esvaziando, me esvaziando e chega um momento que você não tem nada mais para oferecer. Não sei se você já ouviu eu falando uma pequena parábola que diz muitas vezes desse ativismo. Um homem que tinha apenas um balde furado para pegar água todos os dias em um determinado lugar. Diz a parábola que esse homem andava mais ou menos 5 quilômetros para chegar na fonte e 5 quilômetros para voltar para a sua casa. Um dia ele ficou cansado, dizendo: eu não quero mais pegar água, chega, vou ficar em casa, vou esperar a morte chegar, porque eu não tenho mais coragem de sair de casa. E naquele dia que ele tomou aquela decisão de não mais pegar água, eis que alguém bate à sua porta e, por ironia da vida, pede justamente um pouco de água.
Ele, indignado, diz: não tenho água, só tenho esse balde furado, mas sei aonde é a fonte. Siga esse caminho e você logo vai encontrar essa fonte. Diz a parábola que o peregrino o convidou para fazer essa última caminhada, para indicar o caminho. E ele aceitou. E caminhando junto os dois, ele simplesmente foi chamado a sua atenção, porque ao longo do caminho, um lado havia vida, pequena grama, pequena vida, onde os pássaros comiam, onde os animais ali se alimentavam, e do outro lado havia um deserto. E o peregrino perguntou a este homem: veja que coisa interessante, como a natureza conseguiu resistir de um lado e morrer de outra. E logo ele ficou pensando. Todos os dias, quando ele voltava daquela fonte para a sua casa, com o seu baldinho furado, eis que ia regando aquele caminho todos os dias, conta-gotas, pequenas gotas, e ali brotava a vida. E ele tomou uma grande lição na vida. Não importa se o seu balde está furado ou se ele é um balde sem furo alguma, o importante é perseverar. Isso fizeram os santos. São Bento nos ensina que trabalhar sim, vivenciar a vida, buscar, transformar a vida diariamente, temos que fazer. Mas não podemos esquecer que somos um baldinho furado. Precisamos voltar à fonte. Precisamos nos alimentar todos os dias pela oração. Por isso que a sua recomendação é orar e trabalhar. Trabalhar e orar. Santa Teresinha, a padroeira das missões, ela diz que a missão começa primeiro de frente do altar, diante de Jesus. E às vezes a minha vida, meu caro, talvez você não passe por isso, mas eu passo por isso muitas vezes. Aqueles dias que dá vontade de você, me desculpem a expressão, dá vontade de você chutar o balde e dizer: chega, não aguento mais. Você se sente sobrecarregado mesmo com o balde vazio. E é esse dilema que São Bento nos chama, dizendo que nós não podemos esquecer a fonte. Por isso a regra primeira de São Bento é orar e trabalhar. Santificar o seu trabalho, buscar com visões espirituais, ou seja, olhar com os olhos de Deus, sentir com o coração de Deus aquilo que você faz, porque senão você vai ser escravo do seu trabalho. Quantos escravos do trabalho existem? Quantas pessoas acordam cedo, 4, 5 horas da manhã, passam o dia inteiro, volta de madrugada para casa e não conseguem saborear o que estão fazendo. Não conseguem usufruir simplesmente do fruto do seu trabalho. E quando os santos nos chamam a atenção, quando os santos eles chegam na nossa vida, eles estão dizendo: ora, vai à fonte. Como está o seu balde hoje? Ele está vazio? Ele está cheio? Você se sente leve caminhando na vida, regando a sua vida? Ou você está cansado, estressado? Você pede ajuda dos amigos eternos, ou seja, dos santos? Ou você quer viver a vida de qualquer jeito, vivendo sempre da sua maneira? A palavra hoje, o convite hoje do Madrugada de Bênçãos é fazer essa primeira avaliação. Como está a minha vida hoje? Qual a qualidade do meu trabalho? Vendo São Bento, orar e trabalhar, qual é a qualidade do meu trabalho? A qualidade da minha vida? Eu tenho buscado sempre na fonte, que é o Senhor, ou não? Uma segunda frase de São Bento, que é o lema da minha vida sacerdotal, escolhi como naquele dia que fui ordenado, que a gente escolhe um lema de vida, e o mesmo lema do grande Papa Bento XVI, que é justamente esse: nada antepor ao amor de Cristo, nada antepor ao amor de Cristo. O primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, é tão fácil de ser esquecido. É tão fácil de deixarmos de lado. E São Bento também nos chama a atenção dizendo: nada antepor o amor de Cristo. Você ama alguém? Esse alguém não pode estar acima de Deus. Você ama uma obra que você realiza? Essa obra não pode estar acima de Deus por um único motivo: você vai se decepcionar. Eu vou me decepcionar se eu ficar esperando as migalhas humanas, se eu ficar esperando sempre o reconhecimento humano.
Quantas vezes na nossa vida nós ficamos decepcionados, feridos, machucados, porque esperamos que o outro nos reconheça, que o outro nos enxergue, que o outro nos veja. Ficamos sugados, somos de fato esse balde furado que não tem sentido nenhum. E São Bento vai nos dizer, nada anteponha, nada coloque antes de Deus. Nada, nada, nada. Ora, quando nós pensamos nas expectativas de vida, nós vemos que os santos, eles só esperaram em Deus. Confia no Senhor e Ele tudo fará. É o único que não pode nos decepcionar, é o único que é 100% fiel.